Araji Kai era um assassino durante a noite e um estudante comum do ensino médio durante o dia. Um certo dia tudo mudou quando Araji e seus colegas foram repentinamente transferidos para outro mundo. Lá eles encontram uma mensageira misteriosa que relata que os estudantes são heróis convocados a este mundo para derrotar o Rei Demônio. Para essa tarefa eles receberam superpoderes, mas Araji Kai recebe o poder mais forte de todos. A história começa com um homem correndo por um beco escuro. De repente ele olhou para trás e pensou que talvez tenha conseguido fugir, mas logo em seguida alguém colocou uma faca em sua garganta. O cara imediatamente disse ao assassino que lhe daria dinheiro em troca de sua vida. Mas no segundo seguinte esse homem foi conhecer Jesus. Na manhã seguinte vemos um jovem estudante a caminho da escola. Esse cara é nosso protagonista Araji Kai de 17 anos. Ele parecia cansado depois de trabalhar a noite toda. Era muito ruim ir para a escola tão cedo. Acontece que Kai trabalhava como assassino durante a noite. Nesse momento ele entrou em sua sala de aula e outros alunos começaram a sussurrar entre si. Um menino chamado Midoucho Juji cumprimentou Kai com um largo sorriso. Esse carinha é o craque do clube de futebol e o presidente da turma. O protagonista devolveu a saudação friamente e se sentou em sua carteira. Uma garota de cabelo rosa chamada Nagase Rena viu essa cena e comentou que Kai era rude. Rena era uma garota da moda que se destacava do resto das meninas da classe. Nesse momento ela foi até Shuji e lhe disse severamente que ele não precisava cumprimentar pessoas como Kai. Mas o carinha o defendeu dizendo que o protagonista poderia estar cansado e é por isso que ele era tão frio. De repente outro aluno entrou na sala de aula e Rena ouviu. Ela rapidamente falou que uma pessoa ainda mais rude acabou de entrar. Esse estudante era Arashi Shunsuke. Ele é o líder de uma notória gangue de delinquentes local. Alguns alunos cumprimentaram Arashi. Mas quando ele viu que Kai estava dormindo em vez de cumprimentar ele foi para o banco e gritou para o protagonista se levantar. Arashi puxou sua mão para agarrá-lo. Mas Kai agarrou sua mão antes que ele pudesse reagir e disse que estava com sono. Em seguida perguntou o que ele queria dele. Kai soltou a mão e Arashi o chamou de esquisito. De repente outra aluna chamada Kanzaki Rin pediu que eles ficassem quietos. Ela era uma bela mulher talentosa tanto em artes marciais quanto em literatura. Arashi a confrontou mas foi interrompido por outra garota chamada Hashimoto Mirei, que era uma garota séria do comitê de discípulos que realmente se importava com a ordem. Outro garoto chamado Narumi Oshiya se intrometeu na conversa. Ele era um cara superficial como sua aparência sugere. Todos os alunos apresentados faziam parte da turma do primeiro ano da escola secundária Shinzo, e naquela manhã foi apenas mais um dia normal em uma classe com muitos problemas. Kai ainda estava mantendo a cabeça baixa quando de repente sentiu algo vindo de debaixo dos pés de Shuji. Uma luz azul brilhante começou a emitir do chão e um círculo de feitiço mágico apareceu. Todos os estudantes da turma perceberam e ficaram confusos. O círculo mágico cobriu todo o chão da sala e Shuji instruiu todos a deixarem a sala de aula, mas Kai sabia que eles não teriam tempo. Logo a luz brilhante cegou os alunos e todos foram teletransportados para dentro do que parecia ser um velho castelo. Nesse momento vemos os alunos inconscientes no chão. O protagonista foi o primeiro a voltar aos sentidos e ele notou que o prédio era feito de pedra com vários pilares grandes. Também havia apenas uma saída. Logo os outros alunos também começaram a voltar aos sentidos e estavam em pânico. Mas Shuji os acalmou e o protagonista ficou aliviado pelo amigo ser alguém que poderia evitar que toda a classe perdesse a compostura. Arashi levantou e disse que eles não podiam perder tempo, então mandou seus dois subordinados segui-lo. Mas Kai o parou dizendo que podia ouvir passos vindo em direção a eles do outro lado da porta. Nosso personagem principal sentiu que havia um homem e uma mulher passando. Logo a porta se abriu e uma menina e um velho entrou na sala. Ambos pareciam cavaleiro medieval e princesa. Eles estavam usando roupas fluídas incomuns e antiquadas com capas. A menina cumprimentou os alunos dizendo que eles eram impressionantes e os chamou de candidatos a heróis. Os alunos ficaram surpresos ao vê-los. Kai analisou os dois e concluiu que o homem tinha o físico de espadachim e tinha a guarda levantada também. Quanto à menina ele sentiu leves músculos, mas ela parecia bastante normal para ele. Nesse momento a menina se apresentou como Leonora e é a santa do país sagrado chamada de Garesta. Homem Sigaius e ele é seu protetor. Logo em seguida Arashi disse a ela que nunca tinha ouvido falar do país antes e perguntou se ela estava zoando com eles. Leonora responde que não está brincando embora saiba que é assim que parece.
Shuji tentou justificar a ação de Arashi e disse que eles estavam nervosos por vir parar aqui do nada. Leonora começou a explicar que eles foram convocados para um mundo paralelo como uma esperança da humanidade para derrotar o maligno rei demônio. Eles eram os candidatos heróis do mundo paralelo. Era difícil para os alunos acreditarem em algo e Arashi fala que ela continua falando bobagens. Gaius disse a Arashi para observar sua boca porque ele está falando com a santa do país. Arashi não se intimidou com isso, fez Gaius sacar sua espada, mas Leonora mandou ele parar. Arashi saltou para atacar Gaius e Kai ficou surpreso com sua bravura. Antes que Arashi pudesse conseguir um ataque, o espadachim arremessou sua espada e fez um pequeno corte em sua cabeça. Seu ataque foi tão rápido que ninguém viu. Leonora pediu desculpas pela agressão e disse que explicaria tudo a eles em detalhes. Mas para isso todos precisam ficar quietos e ouvi-la. De repente seu comportamento deixou de ser calmo para ser assustador. Ela explicou que por causa da invasão do Rei Demônio a humanidade daquele mundo estava praticamente em extinção. Seu país continuou resistindo, mas eles não tinham mais o poder de parar completamente a invasão. O protagonista achou que a história era bastante comum. Leonora continuou dizendo que eles eram a última esperança da humanidade. Ao ouvir isso, os alunos responderam que não poderiam fazer isso pois nunca haviam lutado antes. Algumas das meninas já estavam chorando. Gaius disse que pode parecer impossível, mas eles teriam que tentar. Afinal, não havia como retornar ao seu próprio mundo a menos que derrotassem o Rei Demônio. Os alunos ficaram ainda mais chocados ao ouvir isso. Kai sabia que Gaius só estava dizendo isso para motivá-los. Ele achava que essas pessoas que sempre viveram em paz não poderiam começar a eliminar pessoas de repente, afinal eles precisavam de experiência e talento. Arashi os amaldiçoou e acrescentou que odiava pessoas como eles. Gaius notou que o espírito de Arashi ainda estava intacto e se perguntou se ele poderia ser um guerreiro útil. O espadachim segurou sua espada e decidiu eliminar Arashi pois ele poderia estar incomodado com eles, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa ele viu que Leonora estava curando a ferida de Arashi. Ela explicou que o poder que estava usando era chamado de sistema e foi concedido a eles por seus deuses. A santa simplificou e disse que era como a magia de seu mundo. Kai notou que ela sabia sobre sua cultura e começou a pensar que talvez essa não seja a primeira vez que ela convoca pessoas de outros mundos. Nesse momento, Leonora caminhou em direção a Shuji enquanto dizia que o poder era a razão pela qual ela convocou todos eles. Em seguida ela levantou as mãos e imediatamente Shuji começou a brilhar. Logo uma espada feita de luz apareceu em sua mão. Leonora explicou que eles poderiam exercer o poder do sistema e despertar suas habilidades inatas de proteção divina. Ela disse que sabia que tinha um pedido egoísta pois chamou todos aqui e agora eles não podiam voltar, mas pediu que emprestassem seus poderes. Shuji respondeu que não importa quanto poder eles tentam, eles ainda não poderiam lutar imediatamente. Leonora respondeu que eles serão de fato treinados e durante o treinamento serão cuidados. Shuji assumiu o controle da situação e disse aos colegas que sabia que eles estavam com medo. Mas para sobreviverem eles precisam de informação e proteção, então Shuji pediu para os colegas darem atenção por enquanto. Os colegas concordaram com ele. Quando Leonora viu que todos estavam prontos, ela começou a dar os poderes divinos. Hashimoto recebeu telecinese. Arashi tem poderes de explosão, Rena recebeu poderes de fogo, Yoshia recebeu poderes de vento. Outros alunos também receberam poderes diferentes e surpreendentes. Leonora perguntou se sobrava alguém e Kai levantou a mão. Ela lhe deu seus poderes também e o protagonista notou que seu campo de visão estava mudando. Assim que terminou de obter seus poderes ele pôde ler as estatísticas de Leonora. A cor dos olhos mudou para vermelho e Leonora disse que tinha recebido o poder do julgamento, que era bastante raro. O poder permitiria que ele visse estatísticas e detalhes do alvo. Kai testou seus poderes em si mesmo e foi capaz de ver suas próprias estatísticas. Arashi também testou seus poderes e tirou sarro de Kai dizendo que ele só ganhou uma nova cor de olho. O protagonista notou que os alunos estavam agindo como se fossem poderosos. Eles ainda não tinham muitas informações sobre o mundo e seus poderes também eram emprestados, então podiam ser retirados a qualquer momento. Nesse momento, o protagonista ficou arrepiado porque tinha muitas outras maneiras de eliminar as pessoas. Depois que todos receberam seus poderes, Leonora disse para eles descansarem um pouco. À noite os candidatos heróis foram levados para seus quartos pessoais. Kai saiu sorrateiramente de sua janela em busca de mais informações. Do lado de fora os guardas patrulhavam e falavam sobre a aparência dos candidatos a heróis.
Eles tiraram sarro de como essas crianças foram escolhidas para derrotar o rei demônio. Um deles disse que a santa certamente sabe de algo que eles não sabem. Kai ouviu o bate-papo inteiramente e usou seu poder de julgamento para verificar as estatísticas de um dos guardas, que era espadachim. O protagonista logo saiu em busca de mais informações e também havia aprendido sobre a estrutura da cidade, que era basicamente uma cidade fortificada. Ele queria entrar no castelo interior, mas os portões eram fortemente guardados. Então era difícil de ver. Kai decidiu não apressar as coisas e voltar outro dia. Enquanto isso, Rena buscava um bom lugar com suas duas amigas. Elas estavam lá para praticar seus novos poderes e começaram a conjurar seus respectivos elementos, enquanto Rena estava curiosa para saber mais sobre todo o material de proteção divina. Kai estava escondido espionando elas, mas de repente o protagonista sentiu uma sensação estranha. As meninas também ouviram um barulho estranho vindo dos arbustos. Era uma criatura gigante com aparência de lagarto. Acontece que ele foi atraído pela magia da menina. Kai rapidamente usou sua magia para ver as estatísticas do monstro e ficou chocado com suas estatísticas esmagadoras. Logo o monstro rugiu e começou a perseguir as meninas. Kai concluiu que o lagarto era forte e agressivo, mas só corria em linha reta e também não tinha inteligência. Então ele jogou uma faca e ela penetrou com sucesso em sua pele grossa. Enquanto isso, Rena tropeçou e caiu no chão. O monstro a havia alcançado e estava prestes a pisar nela quando de repente parou de se mover. Quando as meninas olharam ao redor, viram uma faca perfurando sua cabeça e ele estava ferido. Elas imediatamente se perguntaram se alguém a havia salvado, mas decidiram não ficar para ver e foram embora. Kai diz a si mesmo que não tinha motivos para salvá-las, mas a consciência não o deixaria ignorar a situação. Nosso garoto pensou consigo mesmo que as coisas não iam ser fáceis se monstros como esses estavam vagando livremente. Nesse momento ele se aproximou do corpo do monstro para pegar sua faca quando de repente sentiu alguém próximo a ele. Então se escondeu atrás do corpo do monstro e olhou ao redor, mas não viu ninguém. O protagonista também voltou para o quarto a fim de evitar qualquer problema. Depois que ele saiu, uma pessoa saiu de trás de um muro. A pessoa estava coberta por um manto, tornando impossível para qualquer um ver seu rosto. Essa pessoa quebrou a cabeça do monstro e disse para si mesmo que estava decepcionado vendo quão inúteis e fracos os candidatos a heróis eram. Mas por algum motivo Kai parecia exatamente como ele. Na manhã seguinte trouxeram o corpo do monstro para os candidatos a heróis, que ficaram chocados ao ver algo assim. Gaius explicou que o monstro foi encontrado ontem à noite perto da capital real. Ele continuou dizendo que o rei demônio levou os monstros a um frenesi e como resultado eles desejavam carne humana. Então o espadachim avisa aos candidatos a heróis que eles estariam lutando contra coisas como aquele monstro. Nesse momento Gaius pergunta ao pesquisador Stiad se ele achou algo estranho sobre o monstro. O cara respondeu que havia vestígios de feitiçaria sendo usado, provavelmente por um demônio acima da média. Talvez eles estivessem explorando a capital depois de ouvir os rumores sobre os candidatos a heróis. Nesse momento Kai se perguntou se feitiçaria era diferente de magia, já que era uma nova palavra usada pelo pesquisador. Shuji perguntou se isso significava que o monstro era controlado por um demônio. Stiad explicou que demônios fortes podem usar feitiços de servidão e por isso podem controlar monstros mais fracos. Ele queria continuar explicando, mas Gaius não deixou. Kai considerou Stiad uma grande ajuda na coleta de informações. De repente ele percebeu que essa coisa estava sendo controlada por outro demônio. Talvez fosse aquela presença que ele sentiu. O protagonista pensou que o demônio poderia ser tão habilidoso que ele nem chegou a vê-lo. Kai chegou até a pensar que o demônio poderia estar ao redor deles naquele momento. De repente ele sentiu alguém olhando para ele. Enquanto isso, Arashi disse a Gaius que não planejava ficar naquele mundo por muito tempo. Os demais alunos também concordaram com ele. Kai pensou que era melhor que eles aprendessem rapidamente o peso da verdade. De repente Leonor entrou dizendo para não terem medo, pois eles ainda não sabiam usar os seus poderes, mas tudo o que precisavam era de algum treinamento, já que eles eram de um mundo diferente. Sua taxa de crescimento seria diferente das pessoas daquele mundo. Uma semana se passou desde que os alunos começaram a treinar. Kai estava lendo livros na biblioteca e já conseguia entender cada letra do novo idioma. Ele achou estranho que eles pudessem conversar um com o outro em primeiro lugar. Seu poder de julgamento não era adequado para a batalha e por isso ele foi deixado de fora do treinamento, mas foi autorizado a entrar na biblioteca. Kai não conseguiu encontrar muitos livros sobre a história e cultura do país, e nem mesmo sobre demônios.
Depois de alguns minutos ele foi para o campo ver seus colegas treinar. Os 5 mais fortes entre eles eram Narumi com seu controle de vento, Arashi com seus poderes de explosão, Kenzaki com sua telecinese, Hashimoto com seu poder terrestre e Rena com seus poderes de fogo. Mas havia outra pessoa com uma taxa de crescimento claramente extraordinária. Era Shuji. Ele se tornou mais forte do que as pessoas com quem aprendeu esgrima. Kai usou seu poder de julgamento e notou que todas as estatísticas de Shuji estavam acima de B, mas na semana passada estavam abaixo de D. De repente 2 garotos chegaram até Kai e começaram a zombar dele. O protagonista notou que eles estavam ficando imprudentes depois de obter seus novos poderes. Um dos garotos tentou intimidar Kai, mas Kai imediatamente o atacou. Foi tão rápido que ninguém percebeu o que aconteceu, só viram o cara no chão. Nesse momento Leonora e Gail chegaram ao campo de treinamento. Ela anunciou que como todos eles haviam crescido mais rápido do que imaginava, ela decidiu levar seus planos adiante. Narumi apenas perguntou se ela estava planejando enviá-los para lutar contra o Rei Demônio. Mas ela recusou dizendo que queria que eles praticassem lutando com os monstros. Todos pareciam ansiosos quando ouviam. No dia seguinte Leonora levou todos os candidatos a herói para o meio da floresta. Gaius explicou que eles estavam lá para um combate. É um lugar cheio de obstáculos e eles não podem se mover livremente como um grupo. Por isso seriam divididos em equipes de 2 ou 3 pessoas. Todos os candidatos fizeram seus próprios grupos, deixando Kai e Kenzaki sozinhos. Então eles não tiveram escolha a não ser se unirem. O protagonista achava que ela tinha uma personalidade confiante e apática. E também estava orgulhosa. Nesse momento Kenzaki o flagrou olhando para ela. De repente Leonora anunciou que por se tratar de uma ocasião especial a equipe que derrotar o maior número de monstros vai receber uma surpresa. Logo a santa anuncia que o exercício de combate vai começar. Kenzaki diz a Kai que seus poderes eram superiores aos de todos os outros, então ela não precisava que ele fizesse nada. Em seguida pediu que ele não atrapalhasse. O protagonista aceitou a oferta e disse que deixaria tudo para ela. Vendo isso ela perguntou se ele não tinha orgulho. De repente Kai sentiu 4 entidades ao redor deles que estavam se escondendo. Um dos monstros correu para cima deles e Kenzaki usou seus poderes. Seu poder era chamado de dominação e era uma habilidade que sobressai as ordens do usuário em seu alvo. Então ela ordenou que o duende se curvasse e ele fez exatamente isso. Mas Kenzaki parecia visivelmente cansada. Ela explicou a Kai que costumava ficar cansada quando usava seus poderes por muito tempo porque consumia muita mana. O protagonista pediu que ela eliminasse o duende porque outro monstro estava prestes a atacar, mas Kenzaki estava um pouco hesitante porque para ela o monstro parecia um pouco com um humano. Kai a pressionou dizendo que ainda era um monstro que tentou atacá-los. Essas coisas são seus inimigos e não há razão para deixá-los viver. O protagonista pegou uma pedra e concluiu que ela era apenas uma estudante ingênua do Japão que estava muito acostumada com a paz. De repente os outros 3 duendes também apareceram. Kenzaki ordenou que os duendes se curvassem. Em seguida pediu a Kai para ajudá-lo em vez de apenas ficar ali. O protagonista respondeu que foi ela quem pediu para ele não entrar no meio. Ela suspirou e ordenou que os goblins torcessem seus próprios pescoços e isso os eliminou. O protagonista ficou surpreso ao ver que ela também poderia fazer eles cumprirem essas ordens. Ela respondeu que quanto mais difícil era a ordem menores eram as chances de sucesso. A garota ficou meio mal ao ver os cadáveres dos duendes, mas Kai a consolou com suas palavras de sabedoria. Ela perguntou como ele poderia ficar tão calmo quando nem sequer tinha poder. Kai disse a ela para não se preocupar com ele pois esse era seu ponto forte. Ele perguntou se ela queria voltar e se estava com muito medo de tudo, mas obviamente ela negou a proposta com orgulho. Kai sabia que Kenzaki estava apenas tentando parecer corajosa, mas também admitiu que ela não era tão ruim. Enquanto isso Narumi e Hashimoto fugiam de um monstro, mas correr não era uma opção para eles agora, então ambos decidiram atacar o monstro juntos usando seus poderes de vento e rocha. Nesse momento eles atingiram o monstro com uma pedra gigante, mas quase não arranhou. De volta para Kenzaki e Kai, a garota diz a si mesmo que queria voltar ao seu mundo pois ainda não havia retribuído o favor ao avô por criá-la, mas ela realmente queria mostrar a ele o quanto tinha crescido. Ela estava perdida em seus pensamentos quando Kai perguntou se ela queria continuar, já que eles poderiam se perder. A garota respondeu que não tinha como isso acontecer se eles andassem em linha reta. De repente eles ouviram um barulho alto. Kenzaki reconheceu que a voz era de Hashimoto. Kai perguntou o que deveriam fazer e ela respondeu que obviamente deveriam ajudá-la.
Enquanto isso, Hashimoto foi jogada para longe pelo monstro e ela estava ferida. Então a garota pediu a Narumi para fugir. Mas era tarde demais, pois o monstro estava prestes a atacá-lo também. Kenzaki usou seus poderes e ordenou que o monstro parasse. Ela imediatamente disse que o monstro era muito poderoso e não poderia ser parado por muito tempo. Kai perguntou a Narumi se Hashimoto estava viva, ao que ele respondeu que ela estava, mas ela estava realmente muito ferida. O protagonista pediu que o cara carregasse ela nas costas e saísse de lá. Narumi estava relutante em sair, mas vendo a condição dela resolveu obedecer. Quando saiu, Kai usou seus poderes para ver as estatísticas do monstro e ficou surpreso ao ver que algumas eram bastante altas, especialmente a defesa. Ele sabia que seus ataques não o prejudicariam muito e também notou que era um mutante. O protagonista se perguntou o que era exatamente isso. Kenzaki gritou que ela não aguentava mais e Kai respondeu que ela tinha comprado tempo suficiente e eles deveriam fugir também. A garota concordou vendo a situação, mas não podia mais usar as pernas porque havia usado toda a sua energia para parar o monstro. O protagonista, vendo quão ruim era a situação, sacou uma granada de fumaça e a acionou. Isso lhe trouxe mais algum tempo para agarrar Kenzaki e logo de cara ela ficou aflita por ter sido carregada nos braços. Ela perguntou o que era fumaça e ele explicou que era uma granada de fumaça que ele havia feito enquanto todos estavam treinando. Kai estava mentindo e na verdade ele entrou nesse mundo com alguns equipamentos em si mesmo, mas como era pouco ele não queria usar. Esses eram equipamentos básicos de um assassino e o protagonista usava toda noite no seu trabalho. Nesse momento Kenzaki pediu desculpas a ele, pois foi ela quem disse que eles deveriam ir salvá-los. Kai falou para ela não pedir desculpas. Em vez disso ela poderia agradecer. Kenzaki agradeceu e uma brincadeira entre eles se seguiu. Depois disso ela disse que eles deveriam fugir, mas Kai respondeu que não havia necessidade disso. Ambos viram Shuji e outros chegando ao local. Sem perder tempo, Shuji atacou o monstro e feriu sua mão. Rena pulou e usou seus poderes de fogo no monstro, mas isso não pareceu afetá-lo muito, exceto para retardá-lo. Eles novamente pularam no monstro. Durante esse acontecimento alguém os observava à distância. Era um demônio assassino veterano chamado Delphis. Ele sorriu e disse para si mesmo que o monstro blindado não poderia vencer os candidatos a heróis por causa do seu rápido crescimento. Ele gostava de como eles eram calmos, especialmente Shuji. Delphis continuou dizendo que era para ser uma missão de escoteiro, mas era hora de uma mudança de planos. Enquanto isso, Shuji e os outros foram capazes de derrotar o monstro. Delphis sorriu e estava prestes a atacá-los quando de repente foi parado por um punhal no pescoço dele. Delphis ficou atordoado ao ser pego assim e se perguntou como Kai era capaz de ficar atrás dele. Ele precisava de uma maneira de escapar rapidamente. Mas o protagonista cortou suas pernas e o jogou no chão pedindo que ele não fizesse barulho, pois não queria que Shuji e os outros o notassem. Em seguida Kai disse que se ele respondesse algumas de suas perguntas, então ele o deixaria ir. Delphis não estava pronto para desistir, mas não tinha outra escolha porque nosso prota tinha vantagem. Kai lembra da pessoa que o observou na outra noite. Ele perguntou a Delphis se era seu plano deixar Shuji e os outros lutarem para que ele pudesse atacar. Em seguida Kai disse que precisava de informações, já que não fazia muito tempo que eles tinham vindo a este mundo. Delphis sorriu e recusou ajudá-lo a ter essas informações. Então Kai cortou suas mãos também e disse que seria mais fácil se ele apenas cooperasse. Delphis disse para não subestimá-lo e em seguida decidiu se autodestruir tomando um veneno. Kai entendeu com essa cena que o exército do Rei Demônio não seria fácil de lutar. De repente Kenzaki veio até ele e ficou chocado ao ver o corpo de Delphis. O protagonista perguntou por quanto tempo ela estava assistindo e Kenzaki novamente perguntou quem era essa pessoa no chão. Kai respondeu que esse cara é um assassino do exército do Rei Demônio e o monstro de antes era seu peão. O primeiro monstro lagarto foi feito por ele também. Kenzaki ficou um pouco assustada ao saber que o Rei Demônio estava tentando eliminar os candidatos a heróis. Ela perguntou como ele notou o assassino, sendo que ninguém mais percebeu. Kai achou que não havia motivo para esconder seu segredo e confessou que sua família estava no ramo do assassinato. Então ele pôde sentir o cheiro, já que estava no mesmo ramo de trabalho. Kenzaki ficou chocada com essa revelação. O protagonista disse que cabia ela acreditar e também pediu que não contasse a ninguém sobre o cadáver. Afinal, os candidatos a heróis já estavam abalados com a condição de Hashimoto. Ela concordou e disse que não sabia que ele se importava tanto assim com eles.
Kai respondeu que era simplesmente porque eles não estavam acostumados a lutar como ele. Depois disso eles foram para onde os outros alunos estavam. Todos os candidatos a heróis estavam reunidos em torno de Hashimoto, que estava gravemente ferida e deitada. Uma estudante chamada Ono Shiori, que tinha poderes de cura, sentou perto dela e usou seus poderes para curá-la. Todos ficaram surpresos ao ver seus poderes. Ela anunciou que Hashimoto seria curada em cerca de 1 hora. Os candidatos a heróis estavam elogiando Shuji por derrotar o monstro. De repente Leonora e Gaius entraram. Os alunos começaram a perguntar onde eles estavam todo este tempo e por que não os ajudaram quando precisavam. Gaius explicou que estava ali o tempo todo de olho neles e que não seria uma boa prática se ele apenas os salvasse. Shuji disse que a condição era grave e Hashimoto poderia até perder a vida. Gaius respondeu que colocar a vida em risco era uma parte natural da prática. Esse era o tipo de batalha que eles enfrentariam daqui para frente e, portanto, não deveriam fazer queixas fracas. Shuji o questionou porque ele disse que a área só tinha monstros fracos se um monstro blindado apareceu. Leonora disse que deve ser por causa do assassino demoníaco. Afinal, monstros blindados não deveriam estar naquela área. Gaius e Leonora decidiram reforçar suas defesas pois não sabiam disso. Leonora acrescentou que devem aumentar o nível de treinamento porque no seu nível atual todos irão de base. Os alunos ficaram com medo ao ouvir isso e Shuji tentou falar algo, mas ela disse a ele que ficar mais forte era a única maneira de viver. Arashi não gostou porque ela simplesmente os convocou aqui e agora está dando ordens. Ele pulou para falar com Leonora, mas Gaius o parou e disse que todos eles eram apenas peões de Leonora e não deveriam pensar que poderiam simplesmente desobedecer suas ordens. A situação estava esquentando e Shuji chamou Arashi porque eles não tinham outra opção a não ser obedecê-los. Gaius ficou impressionado com Shuji e disse aos candidatos para não se preocuparem, pois eram peões importantes para o país e não fariam nada de ruim com eles, desde que todos agissem corretamente. Arashi ainda não estava satisfeito e ele atacou Gaius com seu poder explosivo, mas o espadachim foi rápido em evitá-lo e socou Arashi com tanta força que ele caiu no chão. Em seguida Gaius disse que todos estavam fracos e que a partir do dia seguinte as coisas só ficariam mais difíceis. Depois disso ele e Leonora foram embora. Arashi levantou com o rosto machucado e jurou eliminar Gaius. No dia seguinte o pesquisador ficou encarregado do treinamento. Depois de uma breve conversa Tiad disse que eles iriam lutar contra monstros em sua instalação de pesquisa. Dentro da instalação todos os tipos de monstros foram trancados. Tiad estava criando esses monstros para seu experimento. Logo começou o treino e os candidatos começaram a lutar. Kai notou que todos estavam surpreendentemente calmos mesmo sendo forçados a lutar. Shuji disse firmemente que os monstros eram fortes para os candidatos, mas Tiad respondeu que Leonor havia pedido que fosse muito rigoroso com todos, por isso ele não poderia e não iria facilitar o treinamento. Tiad acrescentou que os candidatos a heróis com poderes não devem estar perdendo. Shuji perguntou se isso realmente faria diferença e Tiad respondeu que se feito corretamente eles poderiam aumentar seu nível de poderes, e até mesmo dar novos derivados de seu poder. Nesse momento Kai também se juntou a eles e disse a Shuji que de acordo com seu poder de julgamento ele poderia ver que o amigo tinha um novo poder. Shuji ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou se ele poderia testá-lo. Tiad estava animado para ver o poder e logo permitiu. Nesse momento Shuji usou seus novos poderes e logo cortou a cabeça do monstro. Kai queria saber se também tinha novos poderes. Nesse momento o protagonista notou que outra pessoa também tinha recebido um novo poder e era Arashi, mas ele decidiu não contá-lo. Mais tarde naquela noite Arashi estava planejando eliminar Gaius, amarrar Leonora e pedir o caminho para voltar ao seu mundo real. Alguns outros candidatos estavam em seu apoio e animados para deixar o mundo também. Arashi pediu a Narumi para se juntar a eles pois assim teriam uma chance melhor, e ele sabia que Narumi estava farto daquele mundo também. Narumi hesitou mas no final decidiu se juntar. No dia seguinte Shuji estava treinando e Kai foi até ele dizendo que o colega estava realmente trabalhando duro. Shuji respondeu que ele ainda estava fraco e precisava melhorar, mas o protagonista respondeu que com seu nível de poder atual ele poderia derrotar metade dos cavaleiros daquele mundo. Shuji disse que não era suficiente, pois ele não poderia derrotar Gaius e ele precisava de mais poder para proteger todos. Kai perguntou o que ele achava de Leonora e Gaius. Shuji respondeu que sabia que estavam usando eles como peões em sua batalha, mas não acha que eles tenham mentido quando disseram que não fariam nada de ruim se eles obedecessem. Kai perguntou se ele queria dizer que colocaria sua vida em risco até que o Rei Demônio seja derrotado.
Shuji concordou dizendo que decidiu ser o único que tem que lutar e se tornará o herói deste país. Shuji acrescentou que é por isso que vai tentar negociar e garantir que todos possam viver com segurança. O protagonista perguntou se Leonora permitiria que ele fizesse isso e logo em seguida ela e Gaius entraram. Ela disse que ele seria o responsável pelo treinamento dos candidatos enquanto ela estivesse fora. Stiad ficou feliz em fazer sua parte. Depois de algum tempo Leonora já estava no caminho. Gaius perguntou se ela tinha certeza de que fez a escolha certa. Ela perguntou por que ele está fazendo essa pergunta. Gaius pediu para ela não brincar e chegar ao ponto. Ele acrescentou que Arashi estava mexendo em algo e ela concordou dizendo que poderia ser uma rebelião contra eles. Ele perguntou o próximo passo e ela disse que estava curiosa para ver o que eles fariam a seguir. Gaius estava um pouco preocupado com a rebelião. Afinal eles eram candidatos a heróis e tinham poderes, então poderia ser desastroso para eles. Mas Leonora estava calma pois sabia que eles não poderiam derrotá-la nunca. Ela acrescentou que estava pensando em criar uma hierarquia para que pudessem esmagar a rebelião e quebrar suas presas de uma vez por todas. Ela também disse a ele que poderia haver algumas outras coisas suspeitas, mas que as deixaria por enquanto. Mais tarde naquela noite o protagonista estava lutando contra um monstro e eliminou da mesma forma que fez com o monstro na primeira noite. Kai levou apenas 13 segundos e quando usou seu poder de julgamento sobre si mesmo notou que havia subido de nível. De repente outro monstro o atacou, mas esse era duro e suas lâminas não conseguiam perfurá-lo. Agora foi o momento perfeito para testar sua nova habilidade e foi isso que o protagonista fez. Seu novo poder poderia detectar o ponto fraco do alvo. Ao detectar o local ele destruiu o monstro em um piscar de olhos. Não era uma habilidade ruim, mas ele precisava de mais para sobreviver naquele mundo. Logo mais monstros o atacaram e ele os derrotou com muita facilidade. O protagonista fala que precisava de um sujeito de teste maior para testar sua habilidade. De repente ele ouviu passos humanos e viu Kenzaki, então perguntou o que ela estava fazendo lá tão tarde da noite. Ela disse que estava procurando por ele já que não o viu no dormitório. Kai pediu que ela saísse pois a floresta era um lugar perigoso para se estar. Ele já estava acostumado a brigar à noite mas Kenzaki não. Ela o interrompeu e perguntou o que ele estava fazendo ali. O protagonista respondeu que estava testando seus novos poderes. Kenzaki perguntou qual era o seu novo poder, mas ele começou a questionar por que deveria contar a ela. Kenzaki confessou que estava preocupada com ele. Ao ser confrontada ela ficou vermelha e começou a dar desculpas. De repente enquanto eles estavam conversando viram uma fumaça subindo. O dormitório deles estava pegando fogo e ambos correram para ver o que estava acontecendo. Foi aí que viram outros candidatos lutando contra monstros. Narumi disse que quando acordou viu o fogo e o monstro. Kai percebeu que isso é obra de um ser humano e acreditou que o líder deve estar por perto. Então deveriam encontrá-lo. De repente Stiad apareceu em cima do prédio e disse que seu julgamento era bom. O protagonista estava se perguntando como os monstros apareceram do nada, mas agora percebeu que tudo fazia sentido. Eram todos monstros do laboratório de Stiad. Ele também lhes deu alguns remédios para ficarem mais fortes, já que eram muito fracos para serem de qualquer utilidade. Kai perguntou qual era o objetivo e que benefício ele obteria em destruir os candidatos. Stiad respondeu que era uma ordem direta de cima e ele foi orientado a destruir os candidatos, mesmo que isso significasse jogar fora sua posição atual. Stiad sorriu dizendo que não tinha nada contra eles, mas que teria que eliminá-los infelizmente. Kenzaki perguntou se era a ordem de Leonora, mas ele negou dizendo que era a ordem do Rei Demônio. Stiad confessa que era o espião do Rei Demônio. Em seguida disse que se fizesse o trabalho direito ele também ganharia o cargo de pesquisador ao lado do rei. Kai perguntou se ele tinha caído tão fundo na escuridão que tudo que ele se importava era pesquisar monstros. Stiad dizia que os monstros estavam muito além da compreensão humana. Em seguida ele ordenou que seus monstros os atacassem. Kenzaki usou seus poderes para detê-los, mas não adiantou pois eles rapidamente quebraram seu feitiço e a atacaram. Kai pulou e a salvou. Isso empolgou muito Stiad e ele ficou maravilhado com seus poderes. O protagonista continuou eliminando os outros monstros e destruiu quase uma dúzia deles. Kai para começar usou o poder de julgamento e viu que todas as estatísticas de Stiad eram pobres, mas o que mais chamou sua atenção foi que ele também tinha poderes de dominação como Kenzaki, mas ainda mais fortes, e essa foi a razão pela qual o poder de Kenzaki foi anulado. Stiad disse que ia usar algo que não queria usar, mas não teve escolha. Kai pulou para atacá-lo pois não queria perder tempo, mas de repente um dragão vermelho gigante soltou fogo.
O dragão começou a arremessar pedras contra eles, então o protagonista pediu a Narumi para pegar Kenzaki e ir embora, quando o próximo ataque estava chegando. Kai novamente usou seu poder para localizar o ponto fraco do dragão, e era seu pescoço. Ele tentou cortá-lo, mas seu poder de ataque não foi suficiente. De repente Arashi apareceu e atacou o dragão. Ele começou a se gabar de como poderia machucá-lo, mas o dragão contra-atacou. Kai disse a Arashi que eles precisam derrubar o monstro juntos. Arashi o questionou do porquê precisaria dele. Kai respondeu que ele poderia identificar os pontos fracos, mas não tinha poder de ataque suficiente. Arashi estava sendo teimoso e disse que não precisava da ajuda de um noob, mas eles não tiveram tempo para isso porque o dragão atacou novamente Arashi e ele finalmente decidiu se juntar a Kai. O protagonista explicou seu ponto fraco, que era uma balança em seu pescoço. Kai planejava chamar sua atenção enquanto Arashi atacaria no ponto fraco. Nesse momento Stiad ordenou que o dragão os eliminasse. O dragão novamente correu para eles e Kai o distraiu enquanto Arashi atacava o ponto fraco. Isso jogou o dragão no chão. O dragão foi derrotado e Kai perguntou se Stiad tinha mais alguma coisa. Stiad disse que ele ainda tinha outros monstros, mas infelizmente Shuji e os outros já haviam derrotado todos eles. Nesse momento o cara tentou fugir, mas foi pego por Narumi. O protagonista pediu que ele contasse tudo e ele facilmente concordou, pois era um covarde. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, seu corpo ficou roxo e ele foi de base. Os alunos ficam chocados perguntando o que aconteceu. O protagonista responde que leu algo parecido quando estava examinando alguns documentos na biblioteca e deve ser algum tipo de maldição. Shuji diz que provavelmente foi colocado uma maldição que o destruiria no momento em que tentasse vazar informações. No dia seguinte os candidatos confrontaram Leonora, afinal foi ela quem deixou Stiad no comando. Ela se desculpou e explicou que não achava que um domador de demônios fraco como ele pudesse causar tanto dano. Os candidatos ficaram chocados ao saber que ela sabia que ele era um domador de demônios, então perguntaram por que ela permitiu que Stiad ficasse perto dele, já que ela sabia que ele era um demônio. Em sua defesa, Leonora disse que já havia dito a eles que o treinamento dele seria mais difícil e, portanto, o que aconteceu foi apenas uma parte disso. Gaius os acusou de não terem cuidado suficiente durante o incêndio à noite. Nesse momento, Leonora fala que todos vão visitar a capital real. Shuji pergunta o que eles vão fazer lá. Leonora responde que será realizado um desfile público na capital com foco na revelação dos candidatos a heróis. Naquela noite todos partiram para a capital e acamparam em um campo. Enquanto comiam, Arashi disse a seus amigos que havia cerca de 30 soldados com eles e não eram tão fortes. Então ele disse que era hora de colocar seu plano em ação porque eles poderiam facilmente superá-los. Em seguida Arashi pediu a um de seus amigos para chamar Narumi e seu grupo. Enquanto isso, Kai estava ouvindo seu discurso e ele concordou que havia poucos soldados os acompanhando, mas foi só porque Gaius e Leonora estavam confiantes de que poderiam mantê-los sob controle. Ele foi até Shuji e perguntou se poderia conversar. Mais tarde naquela noite, Arashi e Narumi se encontraram na floresta próxima. Eles estavam prontos para atacar os soldados quando Shuji e os outros candidatos vieram em seu caminho para detê-los. Shuji disse que tinha ouvido que Arashi estava tentando eliminar Leonora e Gaius. Arashi ficou chocado ao saber que seu plano vazou. Shuji disse que poderia haver outra maneira de fazer isso além de simplesmente destruí-los. Arashi perguntou se ele tinha um plano. Shuji respondeu que agiria como o peão de Leonora e derrotará o Rei Demônio. Em troca ele garantiria a segurança de todos. Arashi não concordou e disse a ele para sair de seu caminho. Mas Shuji e os outros não pretendem deixá-lo passar. Já que não conseguiram concordar, eles começaram a lutar. De repente 2 soldados apareceram e disseram para dormir porque eles tinham uma viagem matinal amanhã. Arashi se afastou dizendo que estava farto da fraqueza e que não havia sentido em falar com eles. Todos chegaram à capital real no dia seguinte e ela estava muito lotada por causa da cerimônia. As pessoas nas ruas ficaram espantadas ao ver os candidatos a heróis. O povo parecia ter muita fé neles. Já no castelo eles foram recebidos pelo santo cavaleiro chamado Reins, que lhes pediram para descansar primeiro. Todos os candidatos ficaram satisfeitos e felizes em obter o tratamento real, desde camas fofas para água quente. Também foi oferecido a melhor comida. Enquanto isso, Kai decidiu reunir mais algumas informações. De repente ele viu Reines conversando com seus soldados sobre como ele achava os candidatos mais fortes do que as crianças normais de sua idade. Um dos soldados disse que estava preocupado porque deixar os candidatos a heróis entrarem na capital certamente incitaria esses demônios a tomar alguma ação. Reines dizia para eles não se preocuparem, pois os candidatos eram fortes e podiam cuidar de qualquer coisa.
Kai tinha mais perguntas. Pensou em ir para a cidade. A noite chegou e o protagonista foi a um dos bares e pediu alguns lanches. As pessoas estavam falando sobre os candidatos a heróis e como eles pareciam crianças normais. O protagonista notou que as pessoas de lá tinham mais medo da igreja do que o rei ou os nobres. Nesse momento ele pediu ao barman que respondesse algumas perguntas porque ele era novo na cidade e não sabia muita coisa. O barman contou sobre o rei demônio e a maneira como ele estava atacando o reino. Ele também acrescentou que o rei demônio poderia até seduzir os humanos com seu poder avassalador. Além disso, os seguidores do demônio explodiram uma propriedade nobre há alguns dias. Depois de algum tempo, o protagonista saiu do clube pensando que o fato dos candidatos estarem na capital certamente não era a melhor coisa. De repente, Kenzaki veio até ele porque estava preocupada. Kai explicou a ela que estava coletando informações já que eles estavam em um território desconhecido. A garota estava visivelmente preocupada e disse que poderia ajudá-lo, mas ele recusou e ela não gostou da atitude dele. Depois de uma pequena conversa, ele finalmente concordou com a ajuda dela, então pediu que Kenzaki recolhesse informações sobre a capital real. Depois disso ela saiu para coletar informações e Kai também, mas alguém estava ouvindo toda a conversa. O homem sorriu ao vê-la indo embora. Kai finalmente voltou para seu quarto depois de uma busca cansativa e não achou nada importante, mas pelo menos soube da existência de um novo inimigo. De repente o protagonista ouviu barulhos vindos de fora do seu quarto e quando saiu viu os outros candidatos reunidos no salão. Quando perguntou, ficou sabendo que Kenzaki estava desaparecida. Eles não notaram que Kai tinha saído também porque ele não dividia quarto com ninguém. Quando questionado, o protagonista negou que soubesse de alguma coisa. Shuji concluiu que ela não estava no castelo e como era quase madrugada eles deveriam sair e procurá-la. Todos se espalharam para procurá-la. Kai encontrou sua carteira de estudante caída na rua e assim que ele pegou, 4 homens mascarados o atacaram. Mas seu tempo de reação foi tão rápido que ele instantaneamente derrubou 3 homens. Em seguida perguntou ao 4º homem quem ele era. O 4º espião ficou atordoado demais para fugir e Kai pediu que ele contasse tudo o que sabia. Enquanto isso, no que parecia um castelo, Kenzaki foi amarrada e 2 espiões a interrogavam, mas ela deixou claro que não contaria nada. Eles queriam saber sobre os candidatos a herói e quando viram que ela não estava cooperando, um dos espiões arrancou a camisa dela. Eles não sabiam mais, o protagonista já estava dentro do local os observando. Ele usou seus poderes de julgamento e notou que os espiões eram muito fracos. Ele não podia acreditar que ela foi capturada por homens tão fracos. Nesse momento, o protagonista rapidamente os eliminou. Kenzaki ficou constrangida ao vê-lo porque estava de sutiã. O protagonista destravou as correntes dela e estava prestes a sair quando sentiu alguém vindo em direção a eles a toda velocidade. Essa pessoa os atacou sem perder tempo, mas ambos se esquivaram de seu ataque. Nesse momento eles perceberam que quem estava os atacando era Reines, o cavaleiro sagrado. Ele também era o general do exército do rei demônio. Kai disse que o país estava perto de seu fim porque até mesmo a capital estava cheia de inimigos. Ele usou seu julgamento e viu que Reines era um guerreiro poderoso. Ambos se enfrentaram novamente e Kai foi capaz de se esquivar de sua espada. Mas então Reines usou magia de fogo que pegou o protagonista desprevenido. Ele de alguma forma se esquivou do ataque novamente. Mas então Reines usou o fogo em sua espada e disse que tinha acabado para Kai. Mas nosso garoto rapidamente sacou sua arma e atirou bem no meio da testa dele. Reines vai de base e cai no chão. Kai não queria usar sua arma para algo assim já que ele tinha balas limitadas, mas não teve outra escolha. O protagonista concluiu que precisava aprender a lutar cara a cara se quisesse sobreviver naquele mundo. Kenzaki ficou chocada ao ver uma arma com ele e disse que é assustador saber que alguém da sua classe carregava uma arma. O protagonista explicou que era apenas equipamento padrão para um assassino. Ela agradeceu e ele perguntou por que ela não usou seu poder de dominação. Ela respondeu que depois que suas mãos foram trancadas com a corrente ela não poderia usar seus poderes. Depois disso eles estavam na rua e Kenzaki disse que aqueles caras estavam tentando atacar todos da turma, mas o protagonista soube disso enquanto interrogava o 4º cara que ele havia capturado antes. O 4º espião confessou que eles foram ordenados a eliminar todos os candidatos a heróis e foi ele quem lhe contou sobre a localização de Kenzaki. O cara admitiu que queriam usá-la como refém enquanto atacavam os outros candidatos. O que o protagonista não conseguia entender era o fato de que esse espião não foi eliminado pela mesma maldição de Stiad já que ele repassou informações. Isso significava que a maldição não foi feita por um demônio, então concluiu que alguns humanos estavam contra eles.
Nesse momento Shuji os encontrou e ficou feliz por ver que Kanzaki está bem. Kai contou a ele tudo sobre o culto do Rei Demônio e como tem fanáticos humanos que adoram o Rei Demônio e lutam contra a humanidade. Shuji disse que o problema agora era que eles não podiam dizer quais humanos eram seus inimigos. Como eles podiam dizer dos monstros? Isso significava que todos precisavam ser mais cautelosos. Shuji queria falar para Leonora a fim de fortalecer as defesas, mas Kanzaki era contra, já que Leonora nunca se importou quando eles passaram por perigos. Então os três decidiram não contar a Leonora agora. No final acabaram decidindo reunir todos os alunos e depois decidir o que fazer. De repente uma fumaça apareceu ao redor deles e eles foram cercados por mais membros da seita. Os três se prepararam para lutar. Todos os outros candidatos também foram encurralados pelos homens. Kai percebeu que havia 6 deles e suas estatísticas eram obviamente menores do que os estagiários, mas ainda assim eles eram fortes. Todos os 6 homens pularam para eles. Kanzaki usou seus poderes para detê-los e Kai perfurou suas cabeças com facas afiadas. Shuji estava um pouco triste e gritou que eles eram todos humanos. O cara tentou debater sobre isso, mas Kai o calou dizendo que no final eles eram seus inimigos. De repente um membro da seita atacou o Shuji e ele tentou argumentar com ele, mas o membro da seita disse que estava apenas servindo ao seu mestre. Kanzaki estava pronto para usar seus poderes novamente, mas Kai a impediu dizendo que queria que Shuji eliminasse o homem. Nesse momento Shuji quebrou a espada do homem e pediu que ele se rendesse se quisesse viver, mas o homem era muito teimoso e atacou Shuji ferindo sua mão. Em um contra-ataque Shuji cortou seu corpo. O homem estava choramingando e ele queria deixá-lo lá para partir, mas Kai disse a ele para eliminá-lo logo ou então ele poderia ser uma ameaça. Shuji estava relutante, mas acabou fazendo exatamente o que o protagonista lhe disse para fazer. Enquanto isso Arashi e seus amigos também derrotaram todos os homens. O último homem foi eliminado pelo poder de Arashi. Enquanto isso Rena e suas amigas estavam achando difícil eliminar os humanos. As outras meninas estavam se machucando. De repente Leonora apareceu no local e perguntou se devia dar a nota de aprovação. Os homens ficaram mais irritados quando viram Leonora e ela disse que como eram seus candidatos era de se esperar que ela viesse ajudá-los quando estivessem em perigo. Um dos homens diz que ela nem está com seu cavaleiro e questiona como ela salvaria seus candidatos. Leonora os provocou dizendo que eles eram apenas um bando de amadores seduzidos pelo Rei Demônio e ela nem os considerava inimigos. Todos os homens pularam nela ao mesmo tempo e a Santa usou seu poder de dominação para enfiar todos eles no chão. Os homens não podiam se mover. Rena disse que seus poderes eram igual ao da de Kanzaki, mas Leonora pediu para não comparar os seus poderes a algo assim porque sua habilidade de dominação era superior em todos os aspectos, do alcance ao poder. Rena logo questionou por que ela veio salvá-las. Leonora lembrou que havia mencionado sobre dar uma nota de aprovação anteriormente. Embora preferisse que elas tivessem resolvido esse assunto sozinhas, Rena apenas agradeceu por salvá-las. Quando Leonora estava prestes a sair, um dos homens segurou seu vestido e pediu que ela não os ignorasse e os libertasse. Ela olhou para baixo e pediu desculpas ao homem pois ele ainda estava vivo. Ela então usou seu poder de dominação sobre todos os candidatos e ordenou que eles eliminassem os homens caídos no chão. Os corpos das garotas começaram a se mover por conta própria e elas destruíram todos os homens contra sua vontade. Enquanto isso o protagonista e Kanzaki estavam vendo tudo se desenrolar de longe. Kanzaki ficou espantada ao vê-la capaz de controlar tantas pessoas de uma vez só. Seu alcance e poder estavam completamente em um nível diferente. 12 horas após o ataque todos os candidatos se reuniram novamente no salão. Muitos deles estavam em um estado muito ruim e chocados. Narumi disse que não deixaria Leonora ir pois ela fez todos os candidatos machucarem humanos contra sua vontade. Shuji estava se culpando por não ter chegado lá mais cedo, mas Kai explicou que isso não teria feito nenhuma diferença. Nenhum deles era forte o suficiente para resistir a Leonora. Kai começou a pensar que como general do exército demoníaco foi derrotado, eles não seriam capazes de fazer um movimento por um tempo. Então pediu a Kanzaki que viesse com ele. Ela perguntou o propósito e ele disse que era para encontrar uma maneira de lidar com a magia de dominação de Leonora. Ele queria a ajuda de alguém que tivesse poderes semelhantes a ela. Então pediu que Kanzaki o dominasse com seus poderes. Ouvindo isso ela ficou aflita e toda vermelha. Um dia depois do ataque o reino realizou um grande desfile celebrando a convocação dos candidatos a heróis. Depois que os candidatos a heróis mostraram seu poder durante sua batalha contra o culto ao demônio, eles foram abraçados pelos cidadãos da capital real quando todos os candidatos se reuniram perto de um templo. Leonora disse que gostaria que voltassem à cidade Alfa.
Os alunos não conheciam esse lugar. Kai explicou aos outros que era o nome da cidade para a qual foram convocados. Ele acredita que esse lugar estava sob o controle de Leonora. Shuji logo perguntou a Leonora se ela também não vinha com eles. Ela respondeu que ainda tinha alguns assuntos para cuidar, então deixaria todos eles nos cuidados de Gaius. Rena disse que eles gostariam de poder voltar, mas seus dormitórios foram incendiados. De repente Rena notou que uma das meninas estava vermelha e nem sequer foi capaz de responder a sua piada. Acontece que ela tinha muito medo de Leonora. Depois disso Leonora saiu com um sorriso e todos os candidatos guardaram ressentimentos contra ela. Logo Gaius levou todos os candidatos com ele para o seu destino. A noite chegou e todos acamparam. Arashi e os outros entraram novamente na floresta. Kenzaki perguntou a Kai se eles realmente iriam fazer isso naquela noite e ele respondeu que Leonora não estava lá. Além disso, todos os soldados eram fracos e era a melhor oportunidade para eliminar Gaius. O protagonista acrescentou que nessas condições não havia motivo para pará-los e ele apenas curtiria o show. Enquanto isso Narumi já havia levado Gaius para dentro da floresta dizendo que tinha visto um monstro gigante. Gaius caiu em sua armadilha. De repente Arashi atacou Gaius por trás com todo o seu poder. O espadachim não esperava o ataque e por isso levou a pancada. Arashi percebeu que nem mesmo seu melhor ataque poderia destruí-lo. Gaius estava meio tonto e de repente pisou em uma mina terrestre que explodiu. Arashi sorriu e disse que tudo não passava de uma armadilha montada para ele. Gaius usou mana para se defender, mas ainda assim se machucou muito. Ele disse que ficou decepcionado pois não esperava que eles o emboscassem daquele jeito. De repente todos os outros membros do grupo de Arashi cercaram o idoso. Gaius, vendo a gravidade da situação, jogou uma bola de luz no céu que agiu como um fogo de artifício. Kenzaki e Kai também viram isso de longe. O protagonista comentou que Arashi tinha estragado tudo porque a bola de luz era um sinal de socorro. Nesse momento os soldados viram aquilo e foram em direção a Gaius, mas eles não conseguiram chegar ao local porque o protagonista eliminou todos eles. Enquanto isso Gaius continuou apanhando dos candidatos, ele mal conseguia acompanhá-los e logo perdeu o braço. Arashi o elogiou dizendo que ele era duro para sua idade. Narumi contou sobre o sinal de socorro e disse que estava tentando ganhar tempo. Mas Gaius respondeu que não havia mais necessidade disso. Nesse momento Leonora chegou. Os candidatos ficaram chocados ao vê-la. Enquanto isso Shuji e outros candidatos viram Kenzaki usando seu poder de dominação para amarrar alguns soldados. Ela disse a eles que estava seguindo ordens, mas eles não compraram a ideia pois sabiam que Kenzaki não seguiria a ordem de ninguém. Kai entrou e disse que ela estava seguindo suas ordens. Shuji ficou novamente chocado ao ouvir isso. O protagonista explicou que Arashi já estava com as mãos cheias lutando contra Gaius, então ele cuidou dos guardas. Shuji perguntou se ele se juntou a Arashi. Ele respondeu que estava apenas fazendo o que queria fazer. Kai acrescentou que Shuji deveria estar procurando por Arashi em vez de importuná-lo. Nesse momento Shuji e os outros saíram para procurar Arashi e os outros. Enquanto isso Leonora disse a Gaius que estava perdendo e ele concordou dizendo que não poderia lutar na velhice. Arashi disse que depois de tudo o que aconteceu não iria enfiar o rabo entre as pernas e fugir. Um dos candidatos perguntou a Leonora se não era ela quem os controlou. Leonora respondeu que havia outras condições que precisavam de ser cumpridas. Ainda que tivessem uma grande piscina de mana para resistir eles não seriam capazes. Principalmente para aqueles que sempre confiaram em seus poderes e não estavam acostumados a controlar sua mana. Por isso que era fácil para ela controlar todo mundo. Arashi a chamou de covarde e a desafiou dizendo que ela não seria capaz de combatê-los de frente. Ela sorriu e disse que sozinha lidaria com eles. Em seguida, acrescentou que quebraria as presas dele. Leonora rapidamente chamou um enorme pedaço de pedra e o mandou voar. Ela então manipulou outros elementos como fogo, água e ar para derrotar os outros candidatos. Narumi pegou Arashi e voou no céu. De repente Shuji e os outros candidatos chegaram. Shuji disse a Arashi para parar a luta e perguntou o que ele ganharia com isso. Arashi disse a ele para pará-lo com sua força se ele quisesse, porque ele odiava seus métodos pacifistas. Shuji perguntou aos outros se eles pensavam o mesmo. Rena se levantou e disse que apoiava Arashi. Leonora riu e disse que eles ainda estavam brigando entre si. Ela acrescentou que naquele momento eles foram responsáveis por iniciar uma rebelião. Então perguntou se esperavam que ela os perdoasse mesmo que eles parassem a rebelião. De repente Leonora conjurou um enorme ciclone e feriu todos. Shuji ficou tenso ao ver todos machucados, mas Arashi disse a ele para se acalmar porque se quisesse proteger todos ele teria que pensar direito.
Shuji entendeu a situação pois não havia outra maneira de se preparar para lutar, assim como Rena e os outros. Nesse momento Leonora disse que iria mostrar a diferença entre ela e eles. Enquanto isso Kenzaki perguntou a Kai o que eles deveriam fazer, o protagonista respondeu que uma vez que Leonora usasse sua magia para escravizá-los, então ele se juntaria. Até lá devem confiar nos outros candidatos. Os candidatos estavam prontos para lutar contra Leonora. Gaius conseguiu se levantar e disse que estava fraco, mas ainda queria lutar por ela. Leonora curou todas as suas feridas e ele estava melhor do que nunca para lutar. Os candidatos ficaram assustados pois se esforçaram demais para machucar Gaius, mas agora ele estava de volta. Rena tentou animar seus colegas e disse que eles também eram fortes. Leonora logo fala que podiam atacá-la quando quisessem. Ela enxerga essa batalha como um teste. Para seus candidatos, Leonora acrescentou que se não pudessem vencê-la, então eles não poderiam ser um herói. Logo a briga começou e Gaius percebeu que era difícil lutar contra Shuji com sua espada mágica. Leonora usou magia aquática para atacar Shuji, mas Rena anulou. Ainda assim ele foi ferido pelo ataque de Leonora. Enquanto isso Kai estava escondido nas sombras e ele usou seu julgamento para verificar as estatísticas de Leonora. Ele notou que embora ela fosse uma maga poderosa sua defesa era fraca, então um bom ataque físico seria suficiente. Nesse momento Arashi pediu a Shuji para deixar Gaius para ele ir derrubar Leonora. Shuji teve um problema porque sua magia também não podia tocá-la. Um dos candidatos lhe deu uma espada de aço e Leonora comentou que agora parecia pronto para o combate. Os outros candidatos não poderiam ajudar Shuji pois seus poderes não funcionariam nela e eles também não poderiam ajudar Arashi pois ele estava lutando a curta distância. Arashi foi capaz de bater de frente com Gaius porque embora ele tivesse sido curado sua resistência era baixa, mas Arashi também não podia usar seu poder explosivo. Enquanto isso Leonora estava usando ataques à distância em Shuji para que ele não pudesse se aproximar dela com sua espada, o garoto começou a pensar que tinha que haver algo que ele pudesse fazer para chegar perto e derrotá-la, mas ele não sabia o que era. Leonora sorriu e disse que era esperado de Shuji, pois havia muito poucas pessoas no país que poderiam se esquivar de seus ataques. Shuji correu para cima dela com toda a velocidade e negou seus ataques de vento. Leonora também usou ataques terrestres e de fogo, mas Shuji se esquivou. Ela notou que ele estava inconscientemente usando magia como uma armadura, o que significava que ele estava crescendo em um curto período de tempo. Leonora tinha um pouco de medo dele, mas conseguiu jogá-lo fora com seus poderes. Enquanto isso Arashi não podia mais confiar em seus poderes e ficou imaginando o que poderia fazer para vencer Gaius. Nesse momento o velho cortou o abdômen de Arashi. Arashi estava com raiva de si mesmo por não ser capaz de derrotar um velho. Ele se ajoelhou no chão e Gaius disse que isso é o que acontece quando você não pode mais usar sua proteção divina. Nesse momento Arashi o socou com tanta força que o velho caiu no chão ferido novamente. Enquanto isso Shuji achava que tinha que vencer ou então seus amigos teriam que sofrer, ele se levantou e a aura ameaçadora o cercou. Leonora notou sua resistência, mas estava tranquila pois sabia que ele não poderia se aproximar dela. Porém Leonora estava errada pois em um piscar de olhos Shuji estava bem na frente dela e conseguiu cortá-la no braço. Ela não teve tempo de pensar pois agora o garoto estava bem atrás dela. Leonora conseguiu usar os poderes da água para afastá-lo. Ela entendeu que ele havia ganhado poderes de movimento instantâneos. Shuji novamente usou seu novo poder e estava a apenas 1 centímetro de cortar seu pescoço, quando de repente ela ordenou que ele se ajoelhasse. Shuji não conseguia se mexer e Leonora sorriu dizendo que não queria usar mas não teve escolha. Kai notou que ela finalmente havia usado sua carta na manga, então ele pediu a Kenzaki para ir. Enquanto isso Leonora sorriu e disse que não esperava usar magia escravizante, mas Shuji obrigou ela a fazer isso. Nesse momento o garoto estava deitado aos pés dela como uma estátua. Outros candidatos correram para salvar Shuji, mas Leonora ordenou que eles não se movessem e todos pararam no meio do caminho. Leonora disse que todos fizeram um bom trabalho e por isso ela lhes daria uma nota de aprovação. Ela acrescentou que não esperava que Gaius perdesse, mas no final ele era apenas um cavaleiro e poderia ser substituído. Desde que ela os controlasse não seria um problema. Os candidatos estavam perdendo a esperança e Narumi até diz que eles estavam travando uma batalha perdida desde o início. Leonora disse a todos que foi ela quem realizou o ritual de invocação para chamá-los. Por isso pode controlá-los quando necessário, caso contrário eles se tornariam ameaças. De repente 3 facas a atacaram por trás e ela facilmente se esquivou. Em seguida disse que sabia que ele estava escondido o tempo todo.
Kai respondeu que estava surpreso que ela prestou atenção em alguém tão comum quanto ele. Ela disse que desde o início havia algo estranho nele, mas estava decepcionada porque não esperava que Kai saísse para uma batalha perdida como aquela. Nesse momento Leonor ordenou que o protagonista não se mexesse e ele também estava sob seu feitiço. Ela estava explicando sua magia quando de repente uma bala atingiu o ombro dela. Leonora ficou surpresa ao ver que ele podia se mover e disparar mesmo sob seu feitiço. Ela perguntou como Kai poderia fazer isso pois tinha certeza de que estava usando sua magia nele. O protagonista novamente atirou no abdômen dela e ela não conseguia entender que arma era, já que essas armas não existiam em seu mundo. Kai explicou o que é uma arma e também disse que tinha poucas balas. Leonor imediatamente usou seu poder de fogo, mas apenas o manto dele foi atingido pelo fogo e Kai não estava mais lá. No segundo seguinte ele estava bem atrás dela com a arma apontada para sua cabeça. Ele disse que sabia que ela não era uma boa lutadora de curta distância e sua magia escravizante também não funcionava nele. Leonora ficou chocada e em negação. Kai tinha apostado tudo e o motivo do plano dar certo foi Kenzaki. Naquela noite quando ele pediu a Kenzaki para dominá-lo, ele explicou a ela que a habilidade que foi lançada no início teria prioridade sobre a nova habilidade lançada. Isso significava que se Kenzaki usasse seu poder de dominação sobre ele primeiro, isso anularia o poder de Leonora. E quando se trata de superioridade sua proteção divina é muito maior do que qualquer outra técnica. Kenzaki estava em dúvida pois sua habilidade era mais fraca do que a magia de Leonora. A mesma coisa aconteceu com Stiad. Ele foi capaz de tomar o poder de Kenzaki e recuperou o controle sobre seus monstros. Mesmo com dúvida eles decidiram seguir esse plano. Mas nesse momento, Leonora percebeu que devia ser Kenzaki. Kai disse a ela que era seu fim e estava prestes a puxar o gatilho. De repente Leonora foi algemada e as algemas selaram seu poder mágico. Estas eram as mesmas algemas que haviam sido usadas anteriormente em Kenzaki. Leonora perguntou a Kai o que ele estava planejando fazer com ela. A exigência do nosso protagonista era simples. Ela devia os mandar de volta. Então ele a libertaria. Ela respondeu que era impossível para ela pois tudo o que podia fazer era convocar. Para enviá-los de volta era necessária uma magia diferente. Kai sabia que ela não estava mentindo porque não tinha habilidades para mandá-los de volta. Ele perguntou então por que ela tinha dito que eles poderiam voltar para casa se derrotassem o Rei Demônio. Ela explicou que a convocação precisava de uma quantidade imensa de energia, então eles confiavam em seu Deus para convocar. Em outras palavras, foi o Deus que os convocou. Assim que eles derrotassem o Rei Demônio, o próprio Deus os enviaria de volta, mas ela não parecia certa sobre isso porque nenhum candidato anterior foi mandado de volta. Isso porque eles foram eliminados pelo Rei Demônio. Pode até haver alguns sobreviventes mas eles desapareceram. Depois de uma breve conversa Kai estava pronto para destruí-la, mas Shuji o impediu. Ele disse que estava cooperando até agora apenas porque achava que Leonor os podia mandar de volta, mas como ela não podia ele gostaria de manter o seu estatuto de candidato a herói. Shuji não queria se tornar um comerciante naquele mundo. Kai perguntou se já não eram comerciantes agora. Leonora garantiu que iria fingir que nada aconteceu naquela noite. Shuji disse que o crime de eliminar um santo era pesado e eles poderiam ter problemas. Os demais candidatos também concordaram com ele. No entanto, Narumi estava do lado de Kai. Shuji concordou que destruí-la era coisa sensata a fazer, mas questionou o que eles fariam depois de eliminá-la. O protagonista entendeu o ponto de vista de Shuji, mas de repente ele atirou em Leonora bem entre seus olhos. Todos ficaram chocados. O corpo de Leonora caiu no chão e Kai usou sua granada de fumaça para desaparecer de lá. Os candidatos não ficaram satisfeitos com sua decisão e ações. Kenzaki pensou que isso se resumiu exatamente como Kai tinha dito. Há poucas horas atrás, quando Kai e Kenzaki estavam fazendo o plano, o protagonista tinha dito que o primeiro objetivo era capturar Leonora e encontrar uma forma de voltar para casa, mas se fosse impossível ele a destruiria. O protagonista também sabia que Shuji tentaria protegê-la. Seria nesse momento que ele ia eliminá-la e ia fugir. Kai estava planejando suportar o pecado de eliminar a santa sozinho, então disse a Kenzaki para colocar toda a culpa nele. Ela não tinha certeza de que poderia fazer isso, mas ele disse que ela poderia e ela pode até usar seus poderes durante a negociação para fazer tudo funcionar. Kenzaki perguntou para onde ele fugiria e Kai disse a ela para não se preocupar com ele. Enquanto isso, em um castelo escuro, um homem estava atualizando sobre sua tentativa fracassada de eliminar os candidatos. Rei Demônio pediu a ele para não se preocupar pois no final os candidatos definitivamente apareceriam na frente. O jogo estava ficando interessante e o Rei Demônio estava gostando.
2 dias depois do incidente, o protagonista estava morando na floresta. Ele achou que estava perto de uma cidade e levaria meio dia a pé para chegar lá. Não havia como ele entrar depois de eliminar a Santa. Então decidiu entrar sorrateiramente à noite porque precisava ganhar algum dinheiro. Depois de algum tempo, Kai viu um clube. Era uma atmosfera adorável e alguém perguntou de onde ele era. O protagonista mentiu que era de uma cidade próxima e agora estava procurando emprego. O homem o aconselhou a ser um aventureiro. Assim ele teria emprego numa guilda e seria pago por isso. Ele também disse que a guilda estava precisando urgentemente de novos aventureiros, então eles nem pediam identificação. No dia seguinte, o protagonista foi até uma pousada e ninguém o reconheceu lá. Ele então foi à guilda daquela cidade e viu todo tipo de gente lá. Kai foi até o balcão da recepção e se cadastrou. Ele foi questionado sobre seu nome, idade e origem. O protagonista respondeu que seu nome é Siren e mentiu que o exército do Rei Demônio invadiu sua cidade natal. Por isso ele veio aqui. A recepcionista confirmou que iria preencher seu cadastro com essas informações. O protagonista nunca pensou que iria usar seu codinome Siren lá. Nesse momento, a recepcionista explicou a ele como funcionava a guilda. Havia classificações de A a F. Quanto mais alto alguém era, maior era a recompensa. Como era Kai era um novato, ele foi registrado como um aventureiro de nível F. Ele então foi para o quadro de avisos para fazer sua primeira tarefa e logo 3 caras vieram em sua direção. Eles estavam tirando sarro de sua classificação.